Oi pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão aprender aqui no nosso canal a fazer esfirra de carne fechada. Olha só como elas ficam lindas e ficam muito gostosas. Ela é muito fácil de fazer. Então vamos lá anotar os ingredientes e começar a receita? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar 50 gramas de fermento fresco numa vasilha. E para fazer esse fermento derreter, a gente vai colocar mais ou menos uma colher de sopa de açúcar, que aí vai provocar uma reação química e isso daqui vai se transformar numa laminha. Olha que interessante. Depois de misturar um pouquinho, é isso que vai acontecer com o fermento, tá? É só mexer bastante até ficar uma laminha, um líquido, exatamente do jeito como vocês estão vendo aqui, tá? Em seguida, nós vamos adicionar 1,5 xícaras de leite morno. Aí, é só colocar meia xícara de óleo. Pode ser de milho, de soja, de canola, o que vocês tiverem em casa. Acrescente agora 2 ovos e é só mexer um pouquinho para dissolver, né, e misturar toda essa massa aqui. Vai mexendo, 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 mexendo antes de colocar a farinha. Aqui a minha mãe ela tá acrescentando a farinha. Na verdade, ela tá acrescentando a olho porque ela já tem mais de 45 anos de fogão. A minha mãe ela cozinha desde criança. Então ela já tá bastante acostumada. Para quem quiser medir, dá aproximadamente 500 gramas de farinha. Lembrando que quem trabalha com massas, panificação, enfim, sabe que não é tão preciso assim, né? Sempre acaba passando um pouquinho. Conforme a gente vai trabalhando com a massa, a gente vai percebendo a necessidade dela. Ah, eu tô colocando aqui também um pouquinho de sal, tá? Pra massa não ficar tão sem gosto. Mas voltando, quem trabalha com massa sabe que a massa ela pede um pouco, né? Se a massa estiver muito úmida, é só acrescentar um pouquinho de farinha. E se ela estiver muito seca, é só acrescentar um pouquinho de leite. Vai de acordo com a consistência da massa. Então aqui ela tá mexendo, né, para incorporar a farinha antes de começar a sovar a massa e transferir para a pia. Aqui a gente já tá transferindo a massa já um pouquinho amassada para a pia, tem que enfarinhar bastante, tá, pessoal? Porque gruda um pouquinho só a massa, como toda massa comum, né? E agora a gente vai trabalhar essa massa sempre com bastante farinha, com bastante carinho, tá? Vamos amassar até ficar uma massa bem homogênea. Quem tem prática é outra coisa, né? Olha que bonita que ficou a massa que a minha mãe fez, redondinha. Agora é só colocar um pouquinho de farinha e vamos deixar essa massa descansar por alguns minutos, tá? Enquanto a massa está descansando, nós vamos preparar o recheio da esfirra. Então nós vamos precisar de aproximadamente meio quilo de carne moída, da preferência de vocês. Essa aqui é patinho moído. Agora nós vamos adicionar uma cebola grande picada em cubinhos. Agora vamos adicionar mais ou menos uns 2 ou 3 dentinhos de alho e aproximadamente 2 tomates picados, com casca e com semente mesmo, dessa forma aqui que vocês estão vendo. Coloque um pouquinho de salsinha a gosto, essa minha aqui tá congelada, por isso que eu tô raspando. Agora nós vamos temperar como se fosse uma salada. Vamos colocar mais ou menos meia colher de sopa de sal. Vamos temperar com vinagre. Pode ver que eu tô dando uma boa borrifada aqui de vinagre no recheio. E vamos colocar também um pouquinho de azeite. Eu tô usando aquele azeite argentino que eu sempre falo aqui no canal, que ele é bem gostoso. Agora é só mexer bastante o recheio até ele ficar assim bem bonito como esse que eu tô mostrando para vocês. E vamos deixar ele reservado e agora nós vamos trabalhar com a massa, que a essa altura do campeonato já deve ter dobrado de tamanho. Antes de começar a trabalhar com a massa, é importante pegar uma assadeira dessa forma aqui e untar com um pouquinho de óleo para que a esfirra não grude quando a gente for assar no forno. Estou espalhando aqui com o papel e agora a gente vai, enfim, começar a trabalhar com a esfirra. Agora a gente vai separar a massa cortando com a faca, tá? Mais ou menos um pedaço desse tamanho aqui e o restante vai ficar ali no canto descansando. Sempre trabalhando com farinha para que não grude na pia, tá? Abre mais ou menos com a mão dessa forma, pegue o rolo de macarrão e abra a massa até que ela fique
Não muito fina, mas também não muito grossa. É importante que você tenha uma bancada ampla para poder trabalhar com a massa, porque conforme você for passando o rolo, ela vai abrindo, tá? Então é legal ter um espaço assim só para trabalhar com a massa. Tira tudo que tiver perto para facilitar. A minha pia ela é um pouquinho pequena, mas a gente sempre consegue trabalhar nela. Agora é a parte um pouquinho mais trabalhosa, tá? Nós vamos cortar em tiras, desse jeito como a minha mãe está fazendo, e vamos cortar mais ou menos em quadrados. Não precisa ser perfeito, não precisa ser simétrico. Dessa forma como eu tô mostrando no vídeo, já tá de bom tamanho, tá? Ó, ela tá cortando, deu vários pedacinhos aqui. Não deixa tão arredondado, tá? Senão vai ficar difícil para fazer a forma da esfirra. Agora você pega uma colher bem recheada de recheio e vai colocar no centro do quadradinho da esfirra. Desse jeito aqui que a minha mãe está fazendo, tá? E agora, depois de ter espalhado todo o recheio, nós vamos moldar a esfirra. Eu vou mostrar para vocês direitinho como que é feito. Eu confesso que no começo eu fiquei um pouquinho atrapalhada de fazer essa forma, mas depois que a gente faz umas 2 ou 3, a gente acaba pegando o jeito. A minha mãe ela faz de olhos fechados, ela tem muita facilidade para fazer esfirra e as esfirras dela ficam muito mais bonitas que a minha. Mas eu vou mostrar 2 formas diferentes de fechar a esfirra. Então nós vamos fechar assim, um para um lado, um para o outro, vai fechar como se fosse uma fraldinha e depois vai moldar até ficar um triângulo. Parece um pouquinho difícil eu falando, mas na prática vocês vão ver que não é tão complicado assim. Vai ficar dessa forma aqui, ó, junta as 2 pontinhas, puxa a outra parte que restar e molda. Na mão da minha mãe é fácil, né, gente? Fica tudo mais fácil na mão dela. Coloca a parte lisa para cima e a parte onde vocês prenderam a pontinha para baixo. Vamos modelar agora um outro tipo. Vamos juntar as 4 pontinhas para cima, dar uma leve apertadinha e a parte que fica aberta é só juntar com as mãos assim, cuidadosamente. Olha que gracinha que fica. Nesse modelo aqui fica bem legal para servir em festa, tá? É muito clássico esse modelo aqui, é muito conhecido e é bem mais fácil do que o outro, segundo o meu ponto de vista. Olha, é só apertar, gente, não tem segredo. Ela fica muito bonita também. Olha que linda. Então tem as pequenininhas e tem as maiores que fica mais ou menos nessa forma aqui que vocês estão vendo. Agora chega a hora de fazer o acabamento nas esfirras. Vamos pincelar a gema em cima das esfirras. Eu tô usando esse pincel culinário aqui de silicone, mas vocês podem usar qualquer outro que vocês tenham na cozinha de vocês, desde que seja exatamente só para isso, só para fins culinários. Agora vamos levar as nossas esfirras ao forno por aproximadamente uns 35 a 40 minutos, ou até ficar bem douradinha. Agora é só fazer isso com todo o restante da massa. Essa receita rende muitas esfirras. Eu não contei para dizer ao certo para vocês quantas que deram, mas dá bastante, tá, pessoal? Principalmente se vocês fizerem em tamanhos menores. Essa massa, conforme a gente vai trabalhando com ela, é impressionante como ela vai dobrando, ela vai crescendo. Então, se preparem para ter uma receita bem grande de esfirra. Então, ela rende bastante, é legal para fazer para festas, para eventos, ou até mesmo para receber aquela visita inesperada. É muito bom. E ela é fácil de fazer, como vocês puderam ver. Ela é fácil, só dá um pouquinho de trabalho, porque tem que trabalhar a massa, colocar o recheio no meio, mas não tem segredo. Qualquer um pode fazer essa delícia aqui. Bom, pessoal, então essas são as esfirras depois de pronta. Como vocês podem ver, elas grudam um pouquinho só na forma, tá? Algumas abriram um pouco, nem todas ficaram tão bonitas, mas a grande maioria fica assim bem bonita, como eu tô mostrando agora para vocês. Esse é o modelo aqui tipo festa, né, que eu fiz um pouquinho menor, mas claro que deu uma crescidinha quando foi ao forno. E olha que máximo que fica o acabamento quando a gente pincela a gema em cima. Elas ficam parecendo aquelas esfirras compradas. E o melhor de tudo é que é caseira, né? Fica muito bom, pessoal. Vocês vão gostar bastante dessa receita. E aqui são as esfirras maiores.
naquele formato que eu falei que é um pouquinho mais trabalhoso, segundo a minha opinião, e todas elas ficam assim, bem bonitas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!